Marido descobre no velório que sua esposa viveu uma vida dupla por 20 anos em segredo. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já se perguntou quantas verdades podem existir por trás de um casamento aparentemente perfeito? Quantos segredos podem viver escondidos dentro de uma família, esperando apenas o momento certo para aparecer? Hoje em Traições Secretas, a história é sobre um homem de 64 anos que acreditou, por 4 décadas, que viveu ao lado do grande amor da sua vida. Para todos, ele e a esposa eram o casal ideal. Família construída, filhos criados com carinho, conquistas, viagens, estabilidade, a imagem perfeita de felicidade. Mas como toda história tem seu outro lado, a dele guardava sombras que ele nunca imaginou enfrentar. E prepare-se, porque o que parecia ser apenas uma fase difícil do passado se transformaria, muitos anos depois, em uma revelação devastadora, uma verdade tão profunda que surgiria justamente no momento mais frágil da vida de Vicente. Uma verdade capaz de abalar um casamento inteiro, de dividir uma família e de colocar em dúvida tudo aquilo que ele acreditou durante 40 anos. Essa é a história de um homem que amou, confiou, perdoou e descobriu tarde demais que nem sempre conhecemos por completo quem dorme ao nosso lado. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E hype esse vídeo agora, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real, e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Meu nome é Vicente, tenho 64 anos e hoje decidi contar a minha história porque, de certo modo, preciso dividir esse peso que carrego. Passei mais de 40 anos ao lado da mesma pessoa, a Cecília. Juntos, construímos uma família, criamos nossos filhos, enfrentamos dificuldades, celebramos conquistas e, por muito tempo, acreditei que vivia um casamento perfeito. Cecília era uma mulher incrível, trabalhava como representante comercial de uma multinacional e estava sempre viajando pelo Brasil. Eu, por outro lado, era corretor de imóveis em Betim, Belo Horizonte, e tinha uma rotina mais fixa. Enquanto eu passava os dias mostrando casas e apartamentos, ela estava em aeroportos, hotéis, reuniões com clientes. Temos 2 filhos, Sara, que hoje tem 30 anos, está casada e vive muito bem com seu marido, e Henrique, de 36 anos, é fisioterapeuta, solteiro. Nossos filhos sempre foram motivo de muito orgulho, cada um a seu modo. Sara pela vida feliz e estável que construiu. Henrique pela carreira brilhante que alabou. Cecília e eu sempre fomos vistos como um casal sólido. Tínhamos uma casa confortável, viajávamos quando podíamos, aproveitávamos bons restaurantes e fazíamos reuniões em família. Quem olhava de fora dizia que éramos o retrato da felicidade, mas o que ninguém sabia é que, cerca de 20 anos antes de sua morte, nosso casamento quase chegou ao fim. Foi uma época conturbada. As viagens de Cecília se tornaram cada vez mais frequentes e eu comecei a sentir que ela estava distante. Muitas vezes chegava em casa cansada e desconectada, evitando conversas mais profundas. Quando perguntava onde ela tinha ido, com quem estava, as respostas eram sempre vagas. Reuniões com clientes, jantares de negócios, hotel lotado. No início acreditei, afinal, eu sabia que era um trabalho exigente. Mas com o passar do tempo, aquela sensação de desconfiança apenas cresceu.
Já não sabia se era só ciúmes ou se realmente havia algo acontecendo. Lembro de uma noite em especial, quando ela voltou de uma viagem ao Rio de Janeiro. Eu estava nervoso, cansado de guardar aquilo para mim, e quando ela entrou não consegui me segurar. "Cecília, você está me traindo?" Ela arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa, deixou a bolsa no sofá e veio em minha direção indignada. "Como assim, Vicente? Você surtou?" Respirei fundo, mas não consegui conter a raiva. "Você some por dias, não atende o celular, volta diferente. O que você quer que eu pense?" Ela ficou em silêncio, me encarando com uma mistura de tristeza e decepção. "Eu trabalho, Vicente, é só isso. Me esforço nessa empresa para proporcionar uma vida boa para a gente e para os nossos filhos, e você vem me acusar de traição?" A discussão só aumentou. Gritamos, nos ofendemos, e por um momento pensei que nosso casamento estava acabado. Foi Sara, ainda adolescente na época, quem entrou na sala chorando, pedindo que parássemos, que não nos separássemos. Aquilo tocou meu coração. No fim, Cecília e eu acabamos nos acertando. Ela jurou que nunca me traiu, que aquelas viagens eram apenas trabalho e que, se parecia distante, era porque estava cansada. Decidi acreditar nela por amor, guardei a desconfiança num canto da mente e seguimos em frente. A partir dali fizemos um pacto silencioso de viver o melhor possível juntos. E de fato, tivemos muitos anos bons. Viajamos, curtimos o crescimento dos nossos filhos, rimos, choramos, brigamos e fizemos as pazes tantas vezes. A vida seguiu cheia de altos e baixos, mas sempre juntos. No entanto, confesso que nunca consegui acreditar 100% nela novamente. Era como se uma sombra tivesse ficado entre nós, uma pequena dúvida que nunca se apagou. Amava Cecília, disso não havia dúvidas, mas dentro de mim sempre havia aquela pergunta sem resposta: e se ela realmente me traiu? Hoje, olhando para trás, percebo como essa dúvida afetou minha paz, mas na época decidi que era melhor não insistir. O que importava é que estávamos juntos e que nossa família seguia unida. Mal sabia eu que anos depois aquela suspeita, que parecia enterrada, voltaria com força, e não por minhas palavras nem por investigações, mas através de uma revelação inesperada no momento mais doloroso da minha vida. A vida foi passando, e como toda a família, tivemos nossos altos e baixos. Depois daquele episódio de 20 anos atrás, quando a sombra da dúvida me atormentava, tentei seguir em frente. Tinha duas opções: ou deixava a desconfiança me consumir, ou escolhia acreditar na mulher ao meu lado. E eu escolhi acreditar. Nossos filhos cresceram, se formaram, conquistaram seus espaços no mundo, e eu e Cecília nos orgulhávamos de cada um deles. Nos domingos, a casa sempre estava cheia. Filhos, netos, risadas, uma mesa repleta de comida deliciosa. Eram momentos que me faziam esquecer qualquer sombra do passado. Mas a vida sempre sabe surpreender, nem sempre de forma boa. Foi em um exame de rotina que tudo começou. Cecília vinha se queixando de um cansaço estranho, algo que achávamos que era só efeito da idade, mas o médico pediu exames mais detalhados. Lembro do dia em que recebemos o diagnóstico: câncer. Aquela palavra caiu sobre mim como um raio. Eu a ouvi, mas parecia que o consultório inteiro girava. Cecília, com a calma que sempre admirei, respirou fundo, segurou minha mão e disse: "A gente vai enfrentar isso juntos, Vicente." E assim fizemos. Vieram as sessões de quimioterapia, as idas e vindas ao hospital, as noites sem dormir. Eu me tornei não apenas o marido, mas também o cuidador, enfermeiro e apoio. A cada fio de cabelo que caía, Cecília parecia perder um pouco da sua vitalidade, mas nunca perdeu sua dignidade. Ela sorria até nos piores dias, como se quisesse me proteger da dor que sentia. Os filhos se revezavam para ajudar, mas eu fazia questão de estar sempre presente. No fundo, eu sabia que aquele era o maior teste do meu amor, e se havia alguma ferida antiga, ela parecia pequena diante do medo de perder a mulher com quem eu tinha dividido quase toda a minha vida. Os meses se arrastavam, e eu via Cecília se transformar. Aquela mulher forte e cheia de energia estava se tornando frágil, delicada, como um cristal prestes a se quebrar. Houve dias em que pensei que não suportaria,
Chorava escondido no banheiro. Não queria que ela visse minha fraqueza, mas incrivelmente era ela quem me dava força. Vicente, não fique assim, dizia com a voz enfraquecida. A vida é feita de ciclos, eu só quero que aconteça o que tiver que acontecer e que você continue vivendo. Como ela conseguia falar de vida quando a morte já rondava nossa casa? Os médicos foram claros. A doença estava em estágio avançado. As chances de cura eram mínimas. Eu me revoltei, questionei Deus, questionei o destino. Depois de tudo que construímos, depois de tantos anos juntos, era assim que tudo acabaria? Lembro de uma noite em especial. Estávamos deitados, ela já muito fraca, apoiada em meu peito. Do nada, começou a falar sobre o passado. Vicente, você sabe que eu te amei de verdade, né? Sei, Cecília, sempre soube, respondi tentando conter as lágrimas. Então, prometa que não vai deixar ninguém apagar essa história. A gente construiu uma vida juntos. Isso ninguém pode negar. Naquele momento, uma pontada me atravessou. Por que ela estava dizendo aquilo? Parecia quase um pedido desesperado para que eu não a julgasse. A lembrança do passado e daquela dúvida enterrada voltou como uma sombra, mas eu afastei o pensamento. Não era a hora de pensar em traição, suspeitas ou mágoas. Era hora de estar ali até o último segundo, e assim foi. Cecília lutou como uma guerreira. Resistiu além do que os médicos esperavam. Houve dias em que parecia melhorar, e eu me agarrava a qualquer sinal de esperança. Mas no fundo, sabia que era só uma questão de tempo, até que o inevitável aconteceu. Na madrugada fria de um sábado, com a família reunida, Cecília respirou fundo pela última vez. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão, quando senti o aperto se desfazer lentamente. Foi como se uma parte de mim tivesse ido junto, e o silêncio que ficou naquela casa era ensurdecedor. O velório foi marcado para o dia seguinte. Enquanto velávamos o corpo de Cecília, só conseguia pensar nas palavras dela, no pedido para que eu não deixasse ninguém apagar a nossa história. E eu ainda não sabia, mas esse pedido teria todo sentido algumas horas depois, quando o passado que eu havia enterrado bater à nossa porta. O dia do velório amanheceu nublado, como se até o céu estivesse decidido a chorar conosco. A sala estava cheia de coroas de flores, amigos, vizinhos, familiares, todos querendo prestar a última homenagem à mulher que, para muitos, foi um exemplo de força e bondade. Estava sentado ao lado do caixão, com o olhar perdido, tentando absorver o que estava acontecendo. Por mais que soubéssemos que a morte era inevitável, ninguém estava realmente preparado para ver a pessoa que mais amou deitada diante de si, imóvel. Minha filha Sara chorava abraçada ao marido, incapaz de se controlar, enquanto meu filho Henrique tentava manter a compostura, mas eu via a dor nos olhos dele, a dor que ele tentava esconder. Amigos próximos se aproximavam de mim, apertavam minha mão, diziam palavras de conforto que mal chegavam aos meus ouvidos. Até que, no meio daquela dor silenciosa, a porta do salão se abriu. Um homem entrou, vestindo um terno escuro, com semblante sério, e um olhar que imediatamente me chamou a atenção. Não era apenas tristeza. Havia algo mais profundo, como se a dor dele tivesse raízes que ninguém ali conhecia. Ele se aproximou lentamente, quase sem olhar para os lados. Ninguém parecia reconhecê-lo. Eu mesmo nunca tinha visto aquele rosto, mas a forma como parou diante do caixão de Cecília, fechando os olhos e respirando fundo, como se tentasse conter um desespero, me deixou inquieto. Quem é ele? Pensei. Sara cochichou para o marido. Você conhece aquele homem? Nunca vi na vida, respondeu ele. Henrique comentou em voz baixa. Pai, esse cara parece diferente. É como se fosse alguém íntimo. E realmente parecia. O estranho ficou em silêncio por alguns minutos, parado diante do corpo de Cecília, imóvel. Fez alguns passos para trás, como quem buscava coragem, olhou para o microfone que havia sido colocado para as homenagens. Alguns amigos já haviam falado. Minha filha, emocionada, fez um discurso e eu ainda não tinha forças para falar. Estava reunindo coragem, preparando as palavras que representariam toda uma vida ao lado de Cecília. Mas antes que eu pudesse me levantar, aquele homem caminhou decidido até o microfone. Com licença, ele disse com a voz embargada.
Eu sei que aqui ninguém me conhece, mas preciso dizer algumas palavras. Um burburinho começou a se espalhar. Quem era aquele sujeito? Ele respirou fundo e começou. Meu nome é Roberto. Eu conheci Cecília há 20 anos, no Rio de Janeiro. Meu coração disparou. Rio de Janeiro? 20 anos atrás? Exatamente quando eu tive minhas maiores desconfianças. Roberto continuou. Desde aquele dia, minha vida mudou para sempre. Eu e Cecília vivemos uma história juntos, uma história que, por escolha dela, sempre foi mantida em segredo. Um silêncio pesado tomou conta do salão e eu senti meu corpo gelar. O que ele está dizendo? Roberto enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto e prosseguiu. Eu sei que muitos aqui vão me julgar, mas preciso falar. Eu amei a Cecília, amei como nunca amei ninguém na vida. Foram 20 anos de encontros escondidos, mensagens, viagens rápidas, de uma vida paralela que só nós dois conhecíamos. Um murmúrio tomou conta da sala. Algumas pessoas se entreolharam em descrença. Sara levou as mãos à boca, incapaz de acreditar no que ouvia. Henrique levantou-se de repente, visivelmente alterado. E eu, como Vicente, sentia como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Roberto não parava. Cecília me dizia que nunca poderia deixar a família. Ela amava vocês, mas também me amava. A prioridade dela sempre foi a vida que construiu com Vicente e com seus filhos. Eu respeitei isso, aceitei viver assim, em silêncio, porque a amava demais para abrir mão dela. Ele fez uma pausa, respirou fundo e finalizou. Hoje, diante dela pela última vez, eu não podia ficar calado. Precisava prestar essa última homenagem. Quando terminou, o salão inteiro estava em choque. Eu estava paralisado. Minha mente voltou imediatamente às viagens de Cecília, as noites em que ela atrasava para voltar, as desculpas que aceitei sem querer acreditar nas minhas suspeitas. Sara chorava repetidamente. Não, isso não pode ser verdade, não pode. Henrique, tomado pela raiva, se aproximou de Roberto e gritou: Você é um mentiroso! Como ousa falar uma coisa dessas aqui no velório da minha mãe? A confusão começou. Pessoas tentavam apartar, algumas diziam que era um absurdo, outras em silêncio, sem saber o que pensar. E eu, Vicente, só conseguia sentir um vazio imenso dentro de mim. A mulher que amei, com quem vivi por décadas, teria realmente mantido um relacionamento secreto por 20 anos? Ou aquele homem era apenas um oportunista tentando manchar a memória dela? Eu ainda não sabia, mas em breve teria que encarar a verdade. O velório, que já era pesado pela dor da perda, transformou-se em um cenário de caos absoluto. Henrique estava fora de si, mas completamente incapaz de lidar com a afronta que aquele homem havia feito diante de todos. Ele avançou contra Roberto, empurrando-o com força. Seu desgraçado! Como ousa inventar uma mentira dessas aqui diante do corpo da minha mãe? Roberto não reagiu, não levantou as mãos, não tentou se defender. Apenas encarava Henrique com os olhos marejados, repetindo: Eu não estou mentindo. Eu amava sua mãe. O marido de Sara, apavorado, correu para segurar Henrique, que tremia de raiva. Sara, por sua vez, chorava ainda mais, agarrada ao caixão da mãe, como se quisesse protegê-la daquela acusação que manchava sua memória. Eu ainda não conseguia me mover. Sentia meu coração disparar e minhas mãos suarem. Mas meu corpo estava ali paralisado, enquanto minha mente fervia. Cada palavra de Roberto ecoava dentro de mim, reavivando fantasmas antigos, as desconfianças que guardei em silêncio por 2 décadas. E se for verdade? Aquela pergunta martelava dentro de mim sem parar. O velório terminou em clima de constrangimento. Alguns amigos saíram comentando em voz baixa. Outros apenas se despediram sem encarar ninguém. Para todos, o que deveria ser uma despedida de uma mulher querida tornou-se um espetáculo de revelações dolorosas. Naquela noite em casa, a discussão continuou. Pai, você não pode acreditar nisso, gritou Henrique, andando de um lado para o outro. Esse cara é um lunático. Ele apareceu só para destruir a imagem da nossa mãe. Sara, com os olhos vermelhos de tanto chorar, disse em voz baixa: Mas e se ele estiver falando a verdade? Henrique encarou-a chocado. Sara, como pode dizer isso? Nossa mãe jamais faria isso. Não quero acreditar, Henrique, mas
Ela olhou para mim hesitante. Pai, você já desconfiou alguma vez da mãe? Senti um aperto no peito. Olhei para os dois, meus filhos adultos, e respirei fundo. Houve um tempo, há 20 anos, em que tive dúvidas, confessei. As viagens de sua mãe, os horários estranhos. Eu até pensei que pudesse haver algo. Henrique balançou a cabeça em negação, furioso. Sara chorou ainda mais. Mas eu não tinha provas, continuei. E acreditei nela, ou pelo menos tentei acreditar. O silêncio tomou conta da sala. Nos dias seguintes, o assunto não saía da nossa cabeça. Ao contrário de Henrique, que se fechou completamente e se recusava a tocar no tema, Sara ficou obcecada pela ideia de descobrir se havia verdade nas palavras de Roberto. Uma semana depois do enterro, ela teve coragem. Pai, eu vou procurar aquele homem, disse Sara. Sara, não faça isso, pedi. Não precisamos reabrir feridas, mas eu preciso saber. Não aguento essa dúvida, preciso de respostas. E ela foi. Roberto havia deixado um papel com seu número e Sara entrou em contato com ele, marcando um encontro em outra cidade, em uma cafeteria, para evitar comentários. Quando voltou para casa naquela mesma noite, seus olhos eram diferentes, não mais de incredulidade, mas de certeza. Ela se sentou à mesa comigo e Henrique respirou fundo e com a voz embargada disse: ele mostrou fotos. O silêncio foi ensurdecedor. Fotos? Perguntei quase sem ar. Sara assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele e a mãe juntos, viagens, hotéis, momentos íntimos. Não dá para negar, é verdade. Henrique se levantou bruscamente gritando: isso é montagem, isso não pode ser real. Mas no fundo, até ele sabia. Eu, Vicente, fiquei imóvel, o mundo girava ao meu redor. Mas eu estava preso naquele instante, entre o amor e a dor, entre as lembranças da mulher que foi minha companheira de vida e a imagem agora destruída pela revelação do que ela também foi em segredo. Depois daquela noite, nada mais foi igual. A revelação das fotos caiu sobre nós como um terremoto. Vi Sara perder o brilho no olhar. Vi Henrique se fechar em um silêncio pesado e quase agressivo. E eu? Parecia que havia perdido Cecília 2 vezes, primeiro para a morte, e depois para a verdade que ela escondeu de mim por 20 anos. Passei noites em claro. Cada vez que fechava os olhos, as imagens que Sara descreveu vinham à mente. Minha esposa, minha companheira de vida, nos braços de outro homem. Eu me perguntava quantas vezes, durante todos esses anos, ela me deixava com uma desculpa e, na verdade, estava indo para os braços dele. Quantas vezes sorriu para mim enquanto carregava esse segredo. Pensava em nossas viagens, nas festas em família, nos natais, nos aniversários. Será que Roberto também estava lá em algum canto da memória dela, dividido entre mim? O mais cruel era o contraste, porque enquanto eu sentia a dor da traição, não conseguia apagar as boas lembranças. Cecília foi uma mãe presente, uma parceira dedicada, alguém que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Foi ela quem me apoiou quando a empresa quase faliu. Foi ela quem segurou minha mão quando perdi meu pai. Foi ela quem olhou nos meus olhos tantas vezes e disse: eu te amo. Então vinha a pergunta inevitável. Era tudo mentira? A resposta eu nunca tive. Sara, apesar de chocada, aos poucos aceitou a verdade. Disse que, embora a dor fosse imensa, preferia guardar as memórias da mãe que estava presente, da mulher que cuidou da família, em vez de se prender ao erro. Henrique, por outro lado, nunca quis aceitar. Ele se recusa até hoje a acreditar que a mãe tenha sido infiel. Para ele, Roberto inventou tudo. Manipulou as fotos, criou uma história para manchar a imagem dela. Ele prefere viver na negação e eu não o julgo. Cada um encontra sua forma de sobreviver. E eu? Fiquei no meio, entre a dor da traição e o amor da minha vida, entre o rancor e a saudade, entre a certeza do que vi e a necessidade de me apegar ao que vivemos. Houve dias em que senti raiva dela. Raiva por ter me enganado, por ter feito eu acreditar que tínhamos superado nossas crises, quando, na verdade, ela continuava vivendo uma vida paralela. Senti-me ridículo, enganado, diminuído. Mas houve também dias em que chorei de saudade, em que desejei sentir seu cheiro mais uma vez e ouvi sua voz me chamando de meu Vicente.
Dias em que me perguntei se, apesar de tudo, ela não havia me amado também à sua maneira. No fundo, o que restou foi um grande vazio. Roberto desapareceu depois disso. Não tentou mais contato, não procurou mais a nossa família, deixou apenas o rastro de uma verdade dolorosa e uma cicatriz que nunca vai se fechar. Sigo vivendo, trabalho como corretor, tento ocupar meus dias. Os filhos seguem suas vidas, cada um lidando com a dor à sua maneira. Mas quando a noite chega e o silêncio da casa pesa, é impossível não pensar. Olho para as fotos antigas, para o sorriso dela emoldurado na parede e pergunto: quem era de fato a mulher que esteve ao meu lado todos esses anos? Cecília foi meu grande amor, mas também foi a minha maior decepção. Não tenho respostas para os questionamentos que ainda me atormentam. Devo perdoá-la, lembrá-la pelo que de bom fez, ou deixá-la marcada apenas pela traição que destruiu nossa história? Talvez a vida seja isso, aprender a conviver com perguntas que não têm respostas. Tudo o que sei é que, mesmo com a dor, ainda sinto falta da minha mulher, e contra a minha própria vontade, ainda a amo. Conclusão. A história do Vicente deixa uma ferida aberta, que talvez o tempo demore a cicatrizar. E será que um dia ele vai conseguir perdoar sua esposa pelo que fez, por essa vida dupla que teve durante 20 anos? Bom, isso é incerto. Mas o que realmente acontece é que ele segue tentando juntar os pedaços de uma vida construída sobre confiança, que agora ele sabe que não era totalmente verdadeira. Já Henrique, preso entre o amor pela mãe e a dor pela verdade, ainda busca entender como tudo pôde acontecer dentro da própria casa. No fim, o relato deles revela algo profundo. Por mais que segredos pareçam silenciosos, um dia eles encontram um jeito de aparecer, e quando surgem, mudam destinos, rompem laços e mostram quem realmente somos diante do inesperado. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.